Hoje é sexta-feira. Uau, quem não gosta de sexta-feira, né? Acho que todo mundo. Eu sempre chego na escola, uma das brincadeiras que eu mais faço de sexta-feira é que pena. Não, eu sempre chego na escola e faço a brincadeira. Eu adoro sexta-feira. Eu adoro sexta-feira porque é o dia que tá mais perto da segunda, que é o dia que eu mais gosto. E aí todo mundo fala, "Oh, não acredito", mas eles já sabem disso e falam, Luiz, você de novo com essa, né? Tipo, deixa eu aproveitar o sábado e o domingo, depois eu penso na segunda. Mas é claro que é uma forma de fazer uma brincadeira com um pouquinho de ironia, os professores aquela descontração, e eu falo, claro, a gente tem um final de semana, vamos aproveitar, mas hoje é sexta, alegria, tá acabando, né? E tá todo mundo cansado pela semana, frio pegando pra valer aqui hoje. Fui pra escola -5 quase. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Os alunos, hoje foi bem legal as aulas também, que disse, né? Chegando perto das provas, hoje eu só passei exercício pra eles, trocentos exercícios na lousa. Não, brincadeira. Mas eu dei bastante opções para eles poderem treinar e poderem praticar para a prova. Falei que é muito importante, né, repetição, e a gente sabe, né? Aquele não blá 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 no sentido negativo, mas o blá 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 no sentido negativo de tipo aquele blá 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 que o professor conhece. E hoje, então, como eu disse ontem, né, eu queria falar um pouquinho de como funciona a aula de educação física aqui na Alemanha. Como eu disse, a minha experiência foi muito pequena, né? Eu tive uma experiência ali fechada, né, em uma escola de esporte, que foi quando eu comecei a dar aula. Eu comecei também como professor de esporte, então eu vi o cronograma, mas pelo que eu já percebi, né, como houve troca de professores, o esquema é o mesmo que eles fazem aqui. Eles dividem, ou primeiro, é muito importante ser dividido o ano em fases, considerando principalmente o clima. Por quê? Porque no inverno é praticamente ou é impossível fazer educação física fora, né, na quadra, porque é muito frio. Primeiro que pode ser perigoso, segundo que não tem condição, né? Não é aquele friozinho que a gente tem aí no inverno, que a gente fala, legal, tudo, o frio aqui dói mesmo, dói o ouvido, dói o nariz, dói a mão, porque vai congelando tudo e fazer esporte nisso seria bem difícil, então tem que ser pensado muito bem o que vai ser feito, né, em determinadas épocas do ano, principalmente por causa da temperatura. Então, o ano passado, por exemplo, eu comecei com as turmas, né, que é a transição em agosto até outubro, mais ou menos, que é como se fosse o primeiro bimestre, como se fosse, né, aí no Brasil, o primeiro bimestre, né, que a gente divide, a escola é dividida em semestres, são 6 e 6, mas aqui acaba que fica às vezes 3 meses, 2 meses, mas vamos falar assim, a primeira parte então, né, para ficar mais claro, que é onde ainda tá um pouquinho quente, a gente ainda pode usar a quadra, né, externa da escola, onde dá para fazer atividades num lugar maior, são feitos os exercícios com bola e jogos, né? Assim que se chama. Não existe, por exemplo, aula de futebol, não existe aula de basquete, não existe esporte específico, existe grupos. E o grupo é jogos com bola e jogos com bola. E aí isso envolve tudo, né? Futebol, basquete, vôlei e assim vai. E aí é legal que muito parte das aulas de educação física, né, a ideia é muito que os alunos tentem desenvolver algo, como, por exemplo, inventar um jogo. Essa foi a parte que eu fiz, né, com eles no ano passado, onde eles tinham que inventar um jogo. E aí, claro que eu tinha que dar regras algumas vezes para ficar um pouquinho mais fechado, mais limitado, para eles poderem também, né, usar a criatividade ali e pensar um pouquinho mais. Então, em cada aula, aulas de 45 minutos, duas aulas são, né, no total 1 hora e meia, os alunos tinham que trazer esse jogo, por exemplo, né, dava lá o grupo 1 que vai apresentar semana que vem, vai ter 30 minutos. Esse grupo então tem que pensar que ele vai ter 5 minutos de aquecimento, 5 minutos de alongamento no final, um descanso, e esses outros 20 minutos vai ser trabalhado esse jogo, né? Então tem chamada, tudo, então por dia às vezes dava para duas turmas apresentarem, ou às vezes uma turma, quando a gente fazia uma reflexão no final do que foi feito, do que não foi feito, do que foi legal, do que não foi legal, do que podia ser melhorado. Então é assim que funciona muito uma estrutura de aula de educação física aqui.
E aí, vamos lá, o exemplo, né? O jogo só pode ser feito então com a mão, né? As pessoas todas têm que estarem envolvidas e não pode ser, tipo, não pode ter times, por exemplo. Eles têm que inventar um jogo onde cada um às vezes vai jogar individualmente e vai usar a quadra toda ou a quadra pequena, né? E pode passar dentro de um bambolê, por exemplo, pode pular um obstáculo, mas o jogo tem que envolver a mão e a bola. Esses são os objetos principais, né? E foi legal que muitas vezes apareceram jogos assim, é claro que eles acabam pegando ali, né, uma queimada adaptada, é claro que aqui, né, não nesse exemplo de 2 times, mas eles têm um outro jogo aqui que é uma queimada cada um por si, quem queima sai, se a pessoa que foi queimada depois foi a quem me queimou, eu volto pro jogo e essa pessoa senta, então assim, jogo bem legal. E eles acabam fazendo adaptações desses jogos, né? Às vezes, tem que jogar a bola para cima antes de poder queimar alguém, ou tem que dar uma volta. Claro que às vezes a criatividade não é tão grande, mas é legal pensar assim, né? Que o professor não traz a atividade, só faz com eles também pensam, é claro que o limite, né? Ali o professor dá para ficar mais fácil para eles, mas de certa forma no final as competências que precisam ser desenvolvidas na educação física são cumpridas. Então essa é a primeira parte, jogos. A segunda parte, que é a hora que começa o frio para valer, então não tem como mais usar, né, partes externas, a gente tem que usar a quadra interna da escola. E aí é claro que tudo fica um pouquinho mais difícil, porque as escolas que são maiores aqui na Alemanha precisa ter muitas quadras e às vezes, né, por questões financeiras também isso não é viável, então eles precisam revezar, às vezes tem sala que precisa ficar dentro da sala de aula, na aula de educação física, uma semana revezando. Claro que cada escola aqui tem um jeito. E aí então entra a parte de nutrição, eles também têm parte muito teórica, né? Isso é muito legal. É claro que não faz parte, né? E eu como professor de esporte posso falar, é claro que a nutrição ela é muito atrelada ao esporte, mas o esporte, o objetivo de se fazer esporte é desenvolver, né, capacidades físicas da pessoa. Vamos resumir, né, não me entenda errado aqui, o mais resumido possível, que é treinar o músculo. Essa é a questão do esporte, né? A gente associa muito ao emagrecimento, o esporte acelera o emagrecimento, mas o emagrecimento está relacionado à nutrição. Mas como isso sempre é muito conversado, então a gente conversa também de saúde, o quanto, né? E aí sim o esporte vai entrar, do quanto é importante, do quanto é saudável fazer exercício físico, enfim, para aproveitar o inverno. E também é começada a parte de força, onde a gente vai desenvolver aí durante 1, 2 meses, né? Um trabalho de força, onde vai ser treinado. O exemplo ano passado que foi feito com eles foi feito push-up, né? Que é a flexão de braço. Esqueci todos. Pull-up, que é a barra fixa. E também corda. Muito legal isso, né? Pular corda. Olha só, tipo, uma atividade muito fácil que eles evoluem muito rápido quando treinam. Então também era o segundo. O terceiro era saltar como se fosse uma simulação do salto triplo. E o quarto, salto em distância. Essas eram as 4 atividades que eles tinham que treinar aí por 3, 4 semanas. E depois, aqui na Alemanha existe, né? Isso é uma tabela em que todas as escolas, ou cada estado desenvolve a sua e todas as escolas recebem, onde os alunos são avaliados. Existe uma escala, uma tabela de nota de 0 a 10, por exemplo. Quem faz 3 flexões de braço vai ter uma nota 2. Quem faz 30 flexões de braço vai ter uma nota 10. É claro que tudo isso é calculado com o peso, a idade que eles estão. E eu achei muito, muito, muito interessante. Primeiro porque os alunos sabem exatamente ali quanto eles precisam fazer, e isso acaba gerando neles uma questão de tipo competição consigo mesmo para tentar se desenvolver mais e poder fazer, né, mais repetições para ter uma nota melhor. E os alunos que às vezes não se interessam tanto por atividade física, é claro que tem gente que tem maior dificuldade de fazer flexão de braço ali, eles podem, né, nessa hora conseguir uma nota maior saltando ou pulando corda, que é teoricamente algo que consegue-se, né, um desenvolvimento mais rápido. Mas
o treinamento da flexão de braço e de tentar fazer a barra faz com que eles se desenvolvam muscularmente, né? Então, por isso aí a questão do força. Claro que pular corda às vezes não tem uma questão mais cardio, mas entra também nessa questão da avaliação para poder, né, gerar uma nota para eles. E é muito legal porque aí, né, nessas 3 semanas de preparação então que a gente tem, vamos treinando, vamos ensinando técnicas, né, como pode fazer para melhorar, pular corda, né, pula primeiro, enfim, tem várias técnicas aí que a gente usa, flexão com o joelho primeiro e treinamento de força às vezes com o braço. E aí depois é perguntado, bom, quem se sente preparado para fazer, né, já e testar sem treinar depois, ou, né, pode todo mundo um dia fazer só flexão, ou um dia todo mundo só fazer pular corda, porque imagina, são 20, 25 alunos. Então você precisa ali contar, né, quantas flexões. Então vai de 1 minuto a 2 minutos cada aluno, até escrever e organizar tudo isso. Então, uma aula de educação física inteira já vai para fazer essa avaliação. Então você precisa de no mínimo mais 4 aulas. Queira ou não, já foram quase 2 meses. Aluno que falta, precisa fazer depois no outro dia. Então, acaba que, né, você tem um cronograma ali pronto já de atividades para poder fazer todo esse tempo. E eu achei muito interessante essa atividade, ver o quanto eles conseguiam fazer, o quanto eles evoluíam ao longo desse tempo, porque no dia que, né, eu estou avaliando ali pulando corda, os outros ficavam treinando mais flexão, mais barra, e eles vão desenvolvendo, né? Essa força é legal que os alunos que eu comecei o ano passado, que, né, nessa questão de tipo, professor, educação física, blá blá, 2 dos alunos se interessaram tanto por essa questão de atividade física que eles estão treinando academia, querem, né? Já dá pra ver que mudou muito a estrutura do corpo deles. É bem legal isso, né? De certa forma, motivá-los. E a última parte do ano, já pro meu vídeo tá ficando gigantesco aqui, né? A última parte do ano é a parte de Olimpíadas, onde são, né, treinados aí quase que todas as modalidades olímpicas disponíveis na escola, como corrida, salto, salto em altura. A escola tem estrutura de salto em altura e é muito legal ver os alunos treinando salto em altura. Foi coisa que eu fiz na faculdade de educação física e aqui eles levam isso muito a sério. E uma das provas, né, para a última 13º ano aqui, os alunos saltando profissionalmente, né? Tipo, eu achei incrível quando eu vi um aluno, eu falei, não, peraí, o que é isso? O cara tá saltando o movimento certinho de pular, mas é porque eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, né, essas habilidades nos alunos aqui. Arremesso de bola, né, arremesso de peso, arremesso de bola, arremesso de peso, tentar lembrar arco e flecha. Pois é, arco e flecha não é aquele que gruda na parede, não, ou de água, arco e flecha mesmo, real. Bom, eu acho que são essas. Eles têm também, né? Tipo, sempre o 8º ano ou o 9º ano, depende da programação. 2 meses de aula de natação. Então, eles fecham com um clube aqui perto, onde, né, a escola, acesso, como eu disse, tudo acaba ajudando, transporte público. Então, eles conseguem fazer com as crianças saiam da escola todo dia, uma vez na semana, na aula de educação física, e vão até esse clube para poder fazer, né? Tudo fechado também, porque já é a época do frio, e eles fazem, né, as aulas de natação lá e desenvolve também, né, outras habilidades motoras, enfim. Eu acho muito rico, muito rico. Não é à toa que quando a gente tem Olimpíadas ou determinados esportes aqui, né, a Alemanha é um país aí de ponta que prepara muitos esportistas, porque eles têm essa vivência na escola já e é levado a sério, né? Não tô falando que no Brasil não seja, mas pelo menos as minhas experiências que eu tive na educação física na minha escola, ou que eu via às vezes pouco em algumas escolas que eu trabalhei, no Brasil se quer muito, né? O tempo todo jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, jogar handball e algumas outras atividades não são tão relacionadas. Mas, de novo, eu posso estar totalmente errado porque, né, não é a minha área, só a minha visão, e aí a minha visão foi o que acabei, né, presenciando nas escolas. Mas, enfim, hoje eu acho que foi um dos vídeos mais longos que eu fiz, mas eu queria compartilhar um pouquinho tudo de esporte. Não é a minha área, mas, né, é a que eu consigo aí, né, é o que eu pude falar um pouquinho para vocês e compartilhar como é que isso funciona. Beleza? Sexta-feira,
Vamos lá? Tem gente chorando aqui já. Agora é hora de brincar um pouquinho, descansar final de semana. E aí, durante a semana que vem, a gente tá aqui de novo para contar como é que são as coisas, beleza? Um abraço!